Fala, povo! Podcast Antenado tá na área, tá de volta e mais conversa. Vamos falar sobre Amazônia, sobre meio ambiente e o meu convidado é o jornalista Roberto Guedeville, ele que é escritor também. Tudo bom, Roberto? Tudo bem, é um prazer estar aqui contigo. Opa, alegria minha de poder conversar com você, que é um profundo conhecedor aí da região da Amazônia, ainda mais nesse momento que a gente vive, né? Um momento onde essa preocupação ambiental bate a porta, a gente vê aí muitas coisas acontecendo no país e às vezes a resposta para esses problemas, chuvas, inundações, enfim, todos esses eventos extremos que a gente viveu recentemente no Rio Grande do Sul, muita coisa acaba tendo relação com a questão ambiental, Roberto? Correto. Eu gostaria de começar a entrevista com uma frase que é a seguinte: a sociedade brasileira ainda não está preparada para entender a grandeza da Amazônia, que a NASA dos Estados Unidos avaliou os seus ativos ambientais em 30 trilhões de dólares. Os brasileiros... Nossa, é uma cifra que não dá nem para imaginar. Pois é. Supera o PIB dos Estados Unidos e o PIB da China. Nós não acreditamos nisso. Agora, é preciso que os governos que estão tentando entender a floresta destruída, nós já temos 100 milhões de hectares no fogo, restando 400 milhões de hectares, porque os governos que toleram esse crime ambiental não têm o direito de falar em soberania e democracia, como se vê nesse país ultimamente, depois do 8 de janeiro. Olha só, o Roberto já lançou 2 livros que tratam sobre o assunto, né, sobre a Amazônia. Esse aqui foi o primeiro, né? Amazônia, um novo país. O Brasil está tocando fogo no mais importante banco genético do planeta impunemente. E tem aqui o segundo livro, A Floresta Vai Morrer, o Agro Morre Junto, né? Também lançado sobre essa temática. E vem um terceiro livro aí, Roberto? Bem, o terceiro livro é sobre a vingança da floresta, porque aqui no Rio Grande do Norte, por enquanto, é o único estado brasileiro que estabeleceu a presença do Oropoche, que é um mosquito da Amazônia, que eu conheço há muitos anos, quando estive lá no Instituto Evandro Chagas de Belém. Ora, as pandemias que virão, certamente, que nós temos o Oropoche, nós temos a Covid, nós temos a dengue, tudo isso somado significa um perigo. E os governos no Brasil não têm caçadores de mosquito para fazer os exames iniciais, para que as vacinas sejam produzidas. Esta falha é terrivelmente má para a sociedade brasileira. Entendi. Agora, quais são os maiores problemas que você acredita que hoje a gente enfrenta em relação à Amazônia? Porque a gente tem um interesse muito grande por essa questão da Amazônia, os países desenvolvidos estão de olho, o governo diz que faz sua parte, né? Você tem a questão dos índios, né? Da população indígena, né? A população que ainda está lá, a gente vê ainda índios morrendo,
contaminados por mercúrio, diversos problemas, doenças como diarreia, malária, que ainda, né, atacam ali as populações indígenas. Mas você que é um estudioso da região amazônica, qual é o maior problema? A pergunta é muito importante, porque o índio merece um capítulo especial pela sua presença na Amazônia. Quando o Congresso fez, por meio de um deputado que ignorava o assunto, o marco temporal, a partir da Constituição de 88. De 88. Sim. Isso significa que a bancada rural quer tomar a terra do índio de novo. De novo. Então, é preciso, quando o Supremo Tribunal Federal decretou inconstitucional o marco temporal, considerando que os índios habitam a região há mais de 10 mil anos, ou 15 mil anos, significa que o Supremo Tribunal Federal decretou a inconstitucionalidade de uma matéria que deveria ser respeitada e não está sendo. Até porque, Roberto, me corrija se eu estiver errado, a relação do indígena, né, da população originária ali com a terra, não é uma relação como nós temos de posse. Né? Até a Constituição coloca isso muito claro. A relação não é de propriedade, sim, eles detêm a posse pela relação que eles têm com aquela terra específica, né? Pelo comportamento de proteção, a relação que ele tem com a terra como um ente vivo. A floresta é um ente vivo para o indígena, não é só exploração, ele se relaciona com aquela habitat ali onde ele está. Então, isso também garante a ele essa identidade. Corretíssimo, corretíssimo. Você conhece bem a situação. Por exemplo, a terra para o índio, como você bem falou, significa a extensão do seu próprio corpo. E tudo na floresta tem espiritualidade, a começar pelos seus deuses, que as religiões, quais sejam elas, não respeitam a fé dos indígenas, transformando-os em marginais da sociedade. Quando o padre ou o pastor chegam numa aldeia, ou missionário estrangeiro, eles impedem que os índios pensem e vivam o seu folclore, a sua cultura, a sua crença. A sua crença. Uhum. Isso traduz que o índio não passa a ser não índio e não branco. Então é um marginal. Isso acontece muito nas tribos da Amazônia. Mas sobre o assunto, eu gostaria de falar sobre o garimpo ilegal. Sim. Que é uma grande omissão dos governos. Não é o presidente Lula o responsável por todo esse descalabro. Isso vem desde 1616. É histórico, né? O histórico, quando a fundação de Belém do Pará pelos portugueses. O ouro dos Yanomami, dos Kayapó e dos Mencrã Munduruku, lhes pertence. O que é que o governo faz? Tolera a presença do crime organizado, que comanda o processo com a alienação total da família indígena e a proteção do próprio Estado
via governos estaduais e secretarias de meio ambiente, contaminando as águas que as famílias bebem e com mercúrio. Isso é genocídio, o que o governo está participando desse processo ativamente. A solução que nós aprendemos em 60 anos de Amazônia significa a criação de uma empresa privada ou cooperativa que explore, importe equipamentos americanos ou estrangeiros que não usam na sua tecnologia o mercúrio que contamina a vida da floresta e destrói os índios, seres humanos como nós. Então, o governo, nesta empresa, os índios teriam 30% do lucro, os garimpeiros também teriam 30% e a empresa teria 40% para pagar ao BNDES, que o ano passado emprestou 500 bilhões de reais. O investimento para isso que nós estamos apresentando é apenas de 6 bilhões de reais, que a empresa pagará em 30 anos. É a solução mais inteligente e objetiva sobre o processo. Num dos livros você coloca que o agro morre junto se a floresta morrer. Por que essa afirmação, Roberto? Porque quando a NASA descobriu os ativos ambientais da floresta, na década de 90, que ela foi convidada pelo presidente Itamar Franco e pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, eles trouxeram 300 cientistas do mundo e é a única pesquisa séria considerada pelos cientistas como responsável na Amazônia. Então, porque a floresta e o INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e o Museu Gelde de Belém sabem que a floresta produz, no seu processo de evapotranspiração, 20 bilhões de toneladas de vapor d'água que sobem por dia. E quando chegam à atmosfera, condensam-se e transformam-se nos rios voadores, que mantêm a agricultura e a vida de milhões de brasileiros até o Rio Grande do Sul e Argentina e Uruguai. Entendeu? Entendi. Sem floresta, o agro morre. E a gente já está vendo um processo, né, de algumas áreas, né, por exemplo, aqui no semiárido nordestino, que por falta de chuva já estão migrando ali de semiárido para árido, que é aquele clima quase desértico, né? E isso também é resultado desse ciclo de chuvas que não está regulado. Pois é, sobre esse assunto, os cientistas afirmam, os geólogos afirmam que isto tudo que está acontecendo é resultado de uma nova idade da Terra, que nós entramos no processo antropoceno. Bom, os cientistas divergem e entendem que o homem, pela sua predação, está provocando as manifestações climáticas. Enquanto essa discussão interminável não se resolve, o problema é que o homem que habita o planeta, até hoje,
não aprendeu a proteger a terra. Nunca. Ele não leva a sério. Por exemplo, os biomas do Brasil, todos, até o Nordeste, o semiárido, e a Amazônia, e o Cerrado, e o Pampa, essa coisa toda, todos estão predados pelo homem. O caso do Rio Grande do Sul é sintomático porque chamou a atenção da população brasileira. O que é que houve? Certamente o homem predador da natureza do Pampa jogou o boi para comer o pasto e nunca tratou da terra. Um dia a terra reagiu. Então, essa é a explicação que os cientistas adotam. Isso vai acontecer também na Amazônia, porque o cientista Carlos Nobre, especialista em clima, o mais notável dos brasileiros, Sim, que estudam o assunto, afirma que o norte de Mato Grosso já está savanizado e o sul do Pará também. Então, a Amazônia começa a ser destruída e o dia que nós tivermos a destruição da floresta, o Brasil sai do mapa. a gente tem agora em 2030 um evento muito importante acontecendo no Brasil, a COP30, que vai acontecer em Belém, e o Brasil aí sediando esse evento, o Brasil que tem uma legislação que é tida por outros países como uma das mais evoluídas, mais desenvolvidas da questão ambiental. Porém, a gente acaba ainda não conseguindo implementar isso tudo. Qual a importância da COP para essas mudanças todas, para o papel do Brasil nessa questão ambiental, para sair exatamente do papel para a prática e a gente começar a, de fato, ser uma nação desenvolvida, que entenda que desenvolvimento é com sustentabilidade, Roberto? Bom, a pergunta é profunda e começa quando nós dizemos que a sociedade brasileira não está preparada para entender a grandeza da Amazônia, significa que as Olimpíadas comprovam esse fato recente. O Brasil e a Austrália tiveram uma boa classificação, sendo que o Brasil no 20º lugar e a Austrália no 3º ou 4º lugar. Você está falando em relação ao número de medalhas? Número de medalhas. Certo. Bom, acontece o seguinte, o Brasil foi colonizado por bandido português e a Austrália foi colonizada por bandido inglês. Então, a diferença nas Olimpíadas explica isto, que o ministro Roberto Campos, avô do atual presidente Campos Neto do Banco Central, tem uma frase sibilina sobre o assunto. A burrice, diz ele, dizia ele que já faleceu, a burrice no Brasil tem um passado progressista e um futuro promissor. É uma boa frase. Então, significa que, respondendo à sua pergunta, nós não temos nada a apresentar à COP30, a não ser projetos que não são cumpridos pelo governo, que não tem recurso, ou apenas promessas. E as COPs estão sendo acusadas pelo mundo inteiro
de promessas não cumpridas. Até porque nas COPs normalmente se discute e se estabelecem metas que os países vão, né, por vontade própria, porque afinal de contas cada país tem sua soberania, mas eles assumem aqueles compromissos, mas que muitas vezes não acabam saindo do papel, né, Roberto? Exatamente. Eu dou um exemplo para você real. A COP28 na Arábia Saudita, em Dubai, naquela região, Sim. que é o pessoal mais rico do planeta por causa do petróleo, a COP28, lá, eles prometeram ajudar com recursos os países pequenos e mais pobres, e isso não aconteceu até hoje. Então, o problema não é a COP, o problema é a promessa do país que a recebe. No caso do Brasil, nós apresentaremos a necessidade de se criar o GEAMA, Grupo Empresarial da Amazônia, constituído de empresários grandes do Brasil e do exterior para a aplicação do modelo PPP, parceria público-privada, em apoio aos governos, porque cada governo sempre tem algo de sério, abstraindo-se a corrupção que é geral, generalizada, entendeu? E nós, como confiamos no país, que é espetacular, mas temos dúvida sobre a realização dessa ideia, porque a elite brasileira e a do mundo inteiro estabeleceram que a meta de todos é o poder e o dinheiro. Inclusive, entre essas metas, o Brasil está aí buscando, né, desde de COPs anteriores, a redução da questão da temperatura média a níveis pré-industriais, o que ainda a gente não conseguiu, a gente continua tendo um aquecimento considerável. Tem também a questão que eu acho uma meta ousada, até 2050, acabar com o desmatamento no Brasil. A gente não consegue visualizar que essas metas estejam sendo devidamente encaminhadas. Isso é o profundo fake news. É tudo mentira, tudo promessa. Porque, veja bem, o atual presidente do país, por um lado, que tem boas ideias, mas ele... Tem boas ideias e boas iniciativas. Por exemplo, a gente tem hoje uma ministra indígena. Quem está à frente da FUNAI também é um indigenista, um indígena. Então isso já é um avanço, você não acredita? Não, porque, como diz o Ailton Krenak, escritor e até filósofo e integrante da ABL, a ministra é um ser opaco, entendeu? Sim. Porque ela não resolve problema nenhum. Porque o problema do índio não é só problema de um ministério. Envolve todo o governo. Não é só uma questão de representatividade. Pois é. É de articulação ali entre os ministérios. Pois é. Então, a desarmonia dos três poderes hoje no Brasil impede que o país decole. Que 200 milhões de brasileiros sofrem porque nós não temos vontade política de conquistar e desenvolver uma região que vale 30 trilhões de dólares. Se nós computarmos a água, que o Rio Amazonas tem uma vazão normal de 209 mil metros cúbicos por segundo, isso é importante,
E o mundo tem mais de 1 bilhão de pessoas sem água. Então, a água que despejamos no Oceano Atlântico terá que ser um dia vendida para esses países que não têm água. O segundo ativo ambiental que a NASA descobriu é o carbono, que está defunto hoje, não sei por que cargas d'água. O Brasil, tendo a maior reserva de carbono do mundo, não se mexe. E o presidente quer o mercado de carbono regulado, mas a seringueira Marina Silva não quer. E eu não sei por que cargas d'água ela está na frente do Ministério do Meio Ambiente, se considerando a sua omissão nos grandes problemas da Amazônia. Ela, no governo passado de Lula, apenas protegeu as ONGs. Ora, o problema da Amazônia, a ONG não resolve. ONG não resolve. ONG trata de problemas pontuais. E algumas fazem espionagem no Brasil, na Amazônia. E, por último, a biodiversidade, que a NASA calculou em 16 trilhões de dólares. Cada genes, são 16 milhões de genes, cada gene bem trabalhado cientificamente, podemos vender por $1 milhão. O governo se faz de moco e não segue, jogou no lixo o projeto da NASA. Isso é crime ambiental. Roberto, a gente percebe na sua fala uma paixão muito grande pelo tema, pela Amazônia. Como é que surgiu esse interesse? Quando surgiu esse interesse e por quê? Bom, eu acho que é a realização de vida. Cada um de nós tem a obrigação de passar pela Terra e deixar alguma coisa importante para o futuro da humanidade. Eu escrevo defendendo a Amazônia e ganhei. A Floresta me deu 3 prêmios ESSO. Eu vi aqui o Ouro e Fome, o Binômio Tapajós, né? A Província do Pará e 5 de Março. Sim, sim. Então, textos aí premiados pelo ESSO na sua trajetória. Pelo ESSO e mais um prêmio de viagem aos Estados Unidos e Europa da FAB. Uhum. Eu tenho um amor muito grande pela FAB, pelo trabalho deles na Amazônia. Então, quando eu aprendi a escrever, ainda que nascia um talento que deveria ser apresentado à sociedade depois de vários anos de trabalho. Então, após os prêmios ganhos, eu continuei amando e apaixonei-me pela região sofrida. Quando o crime organizado só existe, ele só age na Amazônia porque tem o apoio dos povos da floresta. Por quê? É preciso explicar isso. Os povos da floresta são os indígenas, os ribeirinhos e os negros, sim, quilombolas, e os extrativistas. Bom, essa gente está passando fome, as crianças morrendo de diarreia. Eu faço me corrija se estiver errado, mas eu faço equiparo ao que acontece nas favelas. Como o Estado não chega nas favelas, o crime organizado chega e dá assistência
compra um bujão de gás, compra isso, dá um tênis para a criança. Então é como se fosse assim, a ausência do Estado é que faz o crime organizado crescer e não deve ser diferente na Amazônia. Exatamente. E você tem uma perspicácia correta do problema. Agora, uma vez nós fizemos uma proposta ao general Aquiles Luna, comandante do Exército na Amazônia, em Manaus, e mandamos o currículo nosso, essa coisa toda. O general jogou a proposta no lixo, porque nós propusemos a implantação de vários SIGs na floresta para evitar a presença do crime organizado, porque, como você disse, ele entra na terra por omissão do Estado brasileiro. Então, quando no meu currículo existe uma série chamada Amazônia Não Tem Dono, o general se aborreceu e jogou no lixo a minha proposta. Ora, 80% da Amazônia não tem a presença do Estado. Então, é terra sem dono. O general não sabe nada sobre a sua presença do Exército lá. Você acha que... Desculpe, eu interrompi. Lamentavelmente, há generais e generais. Uhum. Você acha que há uma solução para esse problema da Amazônia diante da grandiosidade de tudo que você já falou aqui, mas falta ao Estado recursos financeiros para desenvolver, para proteger a Amazônia? Como é que o Estado brasileiro poderia realmente desenvolver a Amazônia, apesar dessa falta de recursos? Pois é, o governo não tem recurso, entendeu? Não tem recurso. O problema do índio que está ocupando... Eu pergunto no meu livro o seguinte: por que que o branco tem direito à terra? Por que que o negro tem direito à terra e o índio não tem? O índio habita como inquilino na sua própria terra. Isso é um paradoxo, isso é uma brutal sacanagem com a raça indígena, entendeu? Uhum. Quem é dono da terra é a União. Porque no nosso livro, no segundo livro, sim, consta que nós propomos que o governo e o Congresso Nacional criem os territórios federais indígenas, o Yanomami, o Kayapó, o Munduruku, e Tucuna e tantos outros, e daqui a 20 anos, dando tempo para a sociedade de liderança indígena tomar pé na situação. Por quê? Porque isso determina a despreocupação do governo com a invasão da Amazônia, que continua de uma maneira agora sem arma, mas via ciência. Via ciência. Perfeito. Entendeu? Roberto, queria... quando é que você vai lançar o próximo livro? Como é que está aí? Já tem uma data? Final do ano. Final do ano. A ideia é levar esse livro para a cópia, é isso? Para a cópia, o problema não é o livro em português. O problema é verter para o inglês, que primeiro é caro. Uhum. E que não adianta você lançar um livro na COP30 com o mundo inteiro presente. Sim. Um livro em português. É uma falta de elegância, inclusive. Entendeu? Em inglês então, realmente vai ser mais útil lá, né? As pessoas acabam tendo mais acesso. Esses dois livros estão na Amazon, é isso? Quem quiser conhecer, adquirir, pode ir na Amazon. Então, a Amazon. Amazon.com. E você tem um blog também, né? Tem. O blog
um trailer. Uhum. O blog é composto de 18 artigos. Saíram 6 agora em agosto. Vão sair 6 artigos em setembro. Sim. E 6 em outubro. Qual o endereço do blog? O blog é www.avingançadafloresta. avingançadafloresta.com.br. Não, é só isso. avingançadafloresta.com.br. Esse é o blog. Aí lá você tem uma coletânea já de textos que vão estar no livro, provavelmente? Não, o blog é o trailer que chama a atenção para o livro. Entendi. Para o livro, entendeu? Bom, agora, eu já tenho 88 anos e daqui a pouco Araxawa me chama. Araxawa é onde é a pousada do sol, Sim. a terra sem mal, a morada de pajés e orixás da Bahia, são os deuses da sabedoria. Eu pretendo estar lá com eles. Com certeza. Tem muita história para contar lá para eles. E esse terceiro livro, eu encerro a minha carreira de jornalista e rogando a Deus que algum jornalista jovem dê continuidade ao trabalho, porque um dia haverá um governo no Brasil que terá a vontade política de conquistar e desenvolver 60% do território nacional. Tomara, a gente espera também. Quero agradecer a entrevista. Eu que agradeço. E homenageá-lo pelo curso de Direito concluído. Obrigado. E a passagem elogiosa da OAB, pela OAB. Obrigado, Roberto. Obrigado. Gente, essa aí foi mais um bate-papo aqui do nosso podcast Antenado. Eu agradeço a companhia de vocês e a gente volta no próximo programa. Até lá.